Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Olha o testemunho que essa mulher vai contar. Ela teve uma visão sobrenatural que serve de alerta para toda a população. Assista até o final e preste muita atenção. Gente, eu vi o céu abrindo como cortina. Gente, Deus me permitiu viver uma experiência que eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. Mas eu percebi que eu tô perdendo muito tempo e que tem muita gente perdendo muito tempo também. Olha isso, irmãos. E essa experiência foi um alerta tão grande pra mim que eu senti que eu precisava compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. E até pensando nisso, eu, juntamente com meu marido, nós marcamos um jejum na nossa igreja só pra falar sobre isso. Olha só o que aconteceu. Algumas noites atrás, eu estava dormindo, não estava sonhando nada, estava simplesmente dormindo e de repente abri os meus olhos e eu senti como se tivesse entrado uma mão dentro do meu quarto e arrancado o meu sono de mim. Eu simplesmente abri os olhos e senti que o meu sono tinha sido tirado de mim. Quando isso aconteceu, eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar comigo. Vocês estão tranquilos demais para quem tem pessoas amadas que ainda não foram salvas. Nossa. E ao ouvir isso, meu coração foi tomado de preocupação. Eu só sabia pensar nas pessoas que eu amava e que ainda não conheciam a palavra de Deus. Nessa noite eu não consegui mais dormir. Eu passei a noite orando por pessoas que eu amo, que não conhecem a palavra de Deus. Mas não termina por aí. Aquele sentimento de preocupação de que Jesus poderia voltar a qualquer momento e que muitas pessoas que eu amo não subiriam, eu fiquei com esse sentimento durante uns 3 dias ainda. E aí, teve uma noite que eu estava dormindo e eu tive um sonho que pra mim pareceu mais uma visão. Porque foi um sonho muito, muito, muito real. Tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, eu nunca presenciei, não tinha essas imagens, esses sons na minha mente para poder reproduzir no meu sonho. Olha Foi só algo com o novo. que ela sonhou. Nesse sonho, eu estava numa lanchonete com a minha filha e com a minha irmã. Nós estávamos ali lanchando, nós terminamos de lanchar e a gente estava indo embora para nossa casa. E aí, quando nós estávamos na rua conversando, a gente estava brincando, rindo. Detalhe, eu não estava nem lembrando de Deus, não estava lembrando de nada. Era algo que eu estava fazendo ali no meu dia a dia, dentro desse sonho. E aí, a gente brincando, conversando, de repente, eu escutei um som como de trombeta. Nem mesmo em uma experiência que eu já relatei aqui que aconteceu comigo, para vocês, o som não era parecido. Era outro som diferente, era um som novo. E nesse sonho eu estava na cidade onde eu morei quando eu era criança. E a cidade estava exatamente de como eu me lembro que era. Era uma cidade pequena e tinha montanhas que cercavam essa cidade. Cidade chamada Rio Vermelho, que fica em Minas Gerais. Gente, e eu olhei para essas montanhas na hora que eu ouvi esse som de trombeta que parecia que vinha do mundo inteiro ou do céu, eu não sei explicar. Era um som alto que eu sabia que todos estavam escutando. Eu olhei para a montanha e, gente, eu vi o céu abrindo como cortina. Sabe quando você pega uma cortina bem fininha, de pano bem fininho, e você solta que ela cai fazendo assim? Eu vi o céu se abrir dessa forma. Muito forte, cara. De uma visão lá no fim das muito montanhas, forte. O céu se abrindo como cortina. E à medida que o céu ia se abrindo, gente, eu vi um trono muito brilhante. Vi um ser muito grande, vestido com vestes reluzentes. Eu não conseguia enxergar o rosto porque era muita luz. Mas, e em torno desse trono, eu vi anjos se espalhando pelo céu. O céu se abrindo como cortina e os anjos se espalhando no céu, como se estivesse vindo buscar as pessoas, né? Que eu acredito que seja o arrebatamento. Aleluia. E a minha irmã que estava ali do meu lado, eu falei assim, meu Deus, a minha irmã vai ficar. E eu entrei em desespero, comecei a falar com ela. Irmã, pede perdão para Deus, aceita Jesus agora, tenta fazer alguma coisa, quem sabe dá tempo. E só conseguia pensar também no meu pai, só que o meu pai não estava ali perto de mim, né? A minha mãe, meu marido, eu não me preocupei, mas o meu pai, eu me preocupei com ele e com a minha irmã, porque eles ainda não conhecem a palavra. E eu comecei a gritar com ela, comecei a ficar desesperada, tentando fazer ela entender o que estava acontecendo, mas ela não entendia. Aí eu me ajoelhei no chão, no meio da rua, com pessoas me olhando, e comecei a falar, Deus tem misericórdia da minha família, tem misericórdia das pessoas que eu amo, porque eles vão ficar. E eu comecei a implorar, a gritar, pedir a Deus para me dar mais uma oportunidade de pregar. Sabe por quê? Quando eu vi o céu se abrir, quando eu ouvi aquele som como de trombeta e vi toda aquela cena
se espalhando pelo céu, sabe qual foi o sentimento que tomou meu coração? Eu podia ter feito mais, só que agora não dá mais tempo. Gente, eu suplicava com toda a força que eu tinha em mim para que Deus tivesse misericórdia de nós, para que Deus tivesse misericórdia das pessoas que iam ficar e que Ele desse mais uma oportunidade para poder pregar. E eu falava isso: Deus, me dá mais uma oportunidade, porque eu vou pregar, eu vou falar para essas pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra. Por favor, me dá só mais uma oportunidade. E aí, quando eu abri os olhos, eu estava de frente para uma igreja com várias pessoas para poder pregar. E desde o dia em que eu tive esse sonho, eu estou com esse sentimento no meu coração. Eu posso fazer mais. E é exatamente por isso que eu comecei esse vídeo falando que eu achava que estava fazendo a coisa certa, mas que na verdade eu estava perdendo muito tempo. Às vezes a gente prega Deus de tantas formas, a gente fala sobre Deus de tantas formas, mas não fala do principal, que é a salvação. Do que adianta, né? Eu falo muito aqui sobre propósito, né? Porque o meu intuito é aproximar pessoas de Deus, mas o meu objetivo maior é pregar a palavra, é que pessoas sejam salvas. E principalmente os da minha casa, os meus parentes. Às vezes a gente acha que a gente está orando o suficiente, está buscando o suficiente, mas a gente pode fazer muito mais, né? A gente tem a oportunidade de pregar todos os dias, a gente tem a oportunidade de buscar pela nossa casa, pela nossa família, de orar, de clamar a Deus, porque naquele momento em que eu vi ali que eu não tinha mais tempo, eu clamei com todas as minhas forças e que eu percebi que em nenhuma oração eu nunca tinha clamado com tanta força, com tanta fé, igual eu clamei nesse sonho. Né? Então, esse sonho que eu tive, eu creio que foi um alerta de Deus para que eu, a igreja dele e todos que estão assistindo esse vídeo venham buscar mais pelas pessoas, buscar mais pela família, pregar mais a palavra de Deus, porque nós podemos fazer muito mais. Porque às vezes a gente faz um jejum aqui, uma oração ali, uma campanha aqui, um propósito ali e pensa que aquela pessoa não quer nada com Deus, não tem jeito. Gente, enquanto Jesus não voltar, ainda tem jeito, ainda tem chance. Às vezes a gente faz tão pouco e acha que tá fazendo muito. E aí precisa da gente passar por uma experiência dessa que eu passei em sonho, pra gente poder abrir os olhos e perceber, eu realmente não tô fazendo nada e eu posso fazer muito mais. Olha, Jesus está voltando, mas Ele ainda não voltou. Ainda dá tempo de você se consertar com Deus, ainda dá tempo de você falar de Deus para sua família, para as pessoas que você ama. Você pode fazer muito mais. Olha, tudo que ela falou, eu não tenho mais o que acrescentar. A única coisa que eu quero dizer para você que ficou até o final desse vídeo é o seguinte: Jesus está voltando. Ele está pertinho de voltar. Você está fazendo a sua parte, você que já acredita nisso, está propagando o evangelho a toda criatura, porque foi isso que ele pediu. Ide, fazei discípulos, ide pregar o evangelho a todos. Não faça acepção de pessoas, porque ele também não fez. É para amarmos uns aos outros da forma como ele nos amou, que foi acima de tudo, acima de todas as coisas, acima dos nossos pecados, das nossas impurezas. Nós não merecíamos esse amor e ele nos amou. Eu quero convidar você agora para compartilhar esse vídeo, esse testemunho, que não é só um testemunho, é um alerta direto da parte de Deus. Compartilha. Essa mulher não é a única. Eu conheço várias pessoas, vários amigos que estão tendo alertas de Deus, estão tendo visões. Deus está avisando, Jesus está avisando, eu estou voltando, a hora está chegando, eu vou voltar. É a gente que às vezes finge que não percebe, é a gente que às vezes por teimosia ou egoísmo finge que não está percebendo, mas ele está mostrando. Compartilhe esse vídeo para chegar no máximo de pessoas, porque tem muita gente que não acredita, mas que pode ser salva através da sua vida. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já teve uma experiência espiritual parecida, uma visão ou algo do tipo. Eu quero conhecer o seu relato e não esquece de seguir a página para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.